Leitura do edital. Edital. O vereador Cleiton Valentim, presidente da Câmara Municipal de Teresópolis em exercício, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, torna público que a reunião ordinária do dia 6 de dezembro de 2011 terá a seguinte ordem do dia: discussão e votação final da proposição abaixo. Projeto de lei número 032/2011, de autoria do vereador Paulinho Carvalho, autoriza a gravação de logomarca de empresas e uniformes doados aos alunos. Câmara Municipal de Teresópolis, 1º de dezembro de 2011, Cleiton Valentim, presidente em exercício. Em discussão, projeto de lei do vereador Paulinho Carvalho. Senhor presidente, boa noite. Senhores vereadores, boa noite. Doutora Cláudia, imprensa, contribuintes, cidadãos e cidadãs. Senhor presidente, eu também gostaria de me inscrever para explicações pessoais para tratar da decisão de hoje à tarde do Tribunal Regional Eleitoral. Em relação ao projeto de lei, eu entendo que a gestão pública, ela pode sim ter a gestão público-privado em alguns setores. Eu acho que a parceria público-privado, por exemplo, pode acontecer na manutenção de uma praça. Isso é extremamente viável. A mesma coisa eu quero crer que possa se fazer e se pensar na manutenção das fontes de águas. Também, pontos de ônibus, como foi falado pela doutora Cláudia. Agora, eu até pedi a assessoria que estivesse procurando ali. Coincidentemente, se não foi essa madrugada ou ontem, eu escutei na rádio CBN uma notícia de uma cidade do interior de São Paulo com o mesmo projeto, semelhante a esse que foi rejeitado. E o doutor Carlão lembrou bem. Na reportagem, uma psicóloga foi ouvida. E ela deu um parecer desfavorável em relação a essa publicidade no uniforme escolar das escolas públicas. E eu acho que as verbas da educação, elas são verbas garantidas constitucionalmente, também na lei orgânica. A gente precisa, tem essa verba é carimbada. Então eu acho que a gente pode sim ter essas parcerias públicos-privadas, mas em outros setores. Eu também, como pai, não gostaria de ver os meus filhos vestindo o uniforme com publicidade de alguma empresa. Por exemplo, doutor Habib, eu que sou bancário, que luto contra os bancos, eu não vou ficar nada satisfeito de ver, por exemplo, as minhas filhas, que eu sei qual é a política que os grandes bancos adotam no país, que esteja lá Bradesco, Itaú, estampado. E depois ele ainda obtém ainda benefícios tributários. Minha filha faz propaganda para a empresa e ele ainda vai abater o imposto de renda dele. E aí eu acho que algumas empresas nós temos condição de cobrar responsabilidade social. Então, eu não sou da base do prefeito Arley, quero reiterar aqui, mas voto com muita tranquilidade. Eu olhei o projeto, voto contrário, mas por essa convicção. Então, eu acho que podemos sim ter essas outras parcerias, como disse, em outros setores da gestão pública. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão. Não havendo, em votação, aqueles que concordam com o projeto de lei permaneçam como estão. 7, 2. Projeto de lei rejeitado com 7 votos contrários e 2 a favor. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade o doutor Carlão acabou batendo a carteira, Na verdade,
depois da justificativa de voto do vereador, eu vi qual é a verdadeira intenção. Lamentavelmente, o interesse do projeto não é beneficiar as crianças. O interesse do projeto, segundo a justificativa, não é gerar economia para os cofres públicos, mas é medir a força do prefeito Arley nesse plenário. Então, como é que se qualifica, né, uma justificativa como essa? Essa é a verdadeira demagogia. É a verdadeira demagogia. É só pegar lá o Aurélio que a gente vai identificar isso. Então, lamentar que a justificativa... Eu pensei que na primeira argumentação do vereador, a intenção fosse verdadeira. Fosse realmente querer economizar dinheiro público, ou fosse verdadeiramente beneficiar os estudantes, para que não tivesse uma única peça. Mas, depois da justificativa, e aí se comprova, tem gente que às vezes fala demais e acaba se entregando, né? E às vezes é melhor ficar calado do que falar certas coisas. Então, dizer, senhor presidente, que mais do que nunca estou convicto do meu voto, se a intenção era essa, e registrar aqui com muita tranquilidade, não sou da base de apoio ao prefeito Arley, tenho uma postura de independência, tenho uma relação republicana e cordial com o prefeito, desde a presença dele aqui na presidência. E ele sabe que se mandar projeto para cá, que eu avaliar que está ruim, eu vou votar contra. Agora, tem uma relação, como disse, respeitosa e republicana. No primeiro dia que ele assumiu, eu fiz um pronunciamento nessa casa, pode se verificar nos arquivos, dizendo: o que ele mandar para cá que for bom para a sociedade, eu estou votando junto. O que for contra, eu vou votar contrário e vou fiscalizar ele. Em relação às eleições que nós vamos discutir no final da eleição, da decisão do TRE, eu sempre deixei minha posição muito clara em relação ao Arley, o líder do governo sabe, por princípio sempre defendi a eleição direta. E falava para o Arley o seguinte, que para ele estar legitimado pela população, seria fundamental a eleição. Então, tem as minhas divergências, agora tem uma relação, como disse, republicana, institucional, e não tem nenhum cargo no governo, diferente do vereador. Diferente do vereador, eu desafio dizer qual o cargo que eu indiquei alguém nesse governo. E não foi por falta de oportunidade não, que foi me dado espaço. Foi me oferecido espaço. Mas nós temos uma postura de frente. Nós teremos candidatura, por exemplo, na eleição complementar. Nem por isso eu vou ter uma relação por interesses menores com o prefeito Arley. Eu quero o benefício da cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em justificativa de voto, o vereador Vaguinho. Moção número 668/2011, de autoria do vereador Cláudio Melo. Solicita a identificação de todos os servidores da UPA. Em discussão para ler o projeto de lei. Senhor presidente, os servidores da unidade de pronto atendimento UPA não possuem identificação visível. Este fato dificulta em muito o relacionamento do usuário do serviço de saúde e os profissionais que estão trabalhando. Desde o primeiro contato, sem a devida identificação, os usuários dificilmente sabem se estão lidando com um médico, enfermeiro, auxiliar, atendente ou outro servidor de serviços gerais, além de não saber o nome da pessoa que o está atendendo. Portanto, urge tornar obrigatório o uso de crachá, onde conste o nome e o cargo do servidor, naturalmente com letras visíveis a média distância. Com o atendimento dessa reivindicação, inúmeros transtornos serão evitados, assegurando para incontáveis pessoas que precisam chegar com urgência naquela unidade um mínimo de informação e transparência. Em discussão, vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, apenas para registrar que isso foi um pedido dos usuários do SUS e dos pacientes que lá comparecem. Então, isso é uma medida que parece simples, mas de grande utilidade, né, para que o usuário possa estar sabendo quem é que está atendendo ele, qual o nome daquela pessoa. Até na cidade do interior a gente sabe que a relação, né, a gente fala em humanizar o SUS, né, embora lá esteja uma OS na gestão, né,
nós precisamos, no mínimo, exigir dessa OS, já que está sendo muito bem remunerada, né, que ela identifique os seus profissionais e também a questão dos assentos para os pacientes. Também é inadmissível que não se tenha a reposição, se tenha a manutenção daqueles equipamentos lá. Muito obrigado. Aí em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, senhores vereadores, são 5 minutos. Eu gostaria de resgatar e recordar um pronunciamento que fiz, se não me falha a memória, até, não sei se foi logo depois do recesso de julho, e essa casa acertou. Eu escutei, né, nos bastidores e nos corredores que havia uma movimentação à época de mudar a lei orgânica para viabilizar que não houvesse uma eleição direta. E naquela oportunidade eu alertei que seria um erro grave que a Câmara cometeria, mas para minha alegria, a Câmara não passou de boato, a Câmara se manteve firme e não trilhou esse caminho, né, imoral, que seria casuístico, que seria alteração da lei orgânica para mudar o artigo 56, que garantia eleição direta. E eu falava naquela oportunidade, muitos advogados dando opinião, uma série de pessoas dando opinião, dizendo que não, temos que aplicar o artigo 81 da Constituição, que fala que na vacância a partir do 2º para o 3º ano, a eleição é indireta. Certo? Se aplica o artigo 81 da Constituição quando não se tem previsão legal na Constituição Municipal, que é a nossa lei orgânica. E aí, o que prevaleceu foi o que está escrito na lei. O TRE, ele analisou a lei e definiu. Então, eu vejo com tranquilidade, é uma situação atípica, diferente de tudo que já aconteceu, mas eu vejo com muita tranquilidade. Eu acho que a população terá a oportunidade de opinar, e isso, por mais custoso que seja, por tudo que a gente passou, eu acho que será fundamental para legitimar o futuro governo, para que tenhamos, né, até por parte da sociedade, uma tolerância, né, com o futuro gestor eleito pela população. Em relação às eleições de 5 de fevereiro, eu quero dizer que nós temos que ter prudência e aguardar o que o TRE irá definir como regras para esse pleito. O TRE não pode, por exemplo, alterar as questões que estão previstas na Constituição. Mas ela, por ser uma situação atípica, ela pode baixar portarias e regulamentar essas eleições. Geralmente, a eleição complementar é 30 dias de campanha. Né? Então, se a eleição é 5 de fevereiro, por essa lógica, nós teremos que iniciar a campanha no dia 6 de janeiro. Né? Mas o calendário do processo eleitoral, o TRE tem que soltar o mais breve possível, ter prazo de filiação. Quem está elegível é quem tem 1 ano de filiação. Quem trocou de partido no prazo fatal há 1 mês atrás, 1 mês e meio atrás, terá condição de elegibilidade? Então isso tudo precisa ser definido para que possamos ter a clareza de como se dará o processo de eleições diretas. E registro que desde aquele pronunciamento, e várias vezes eu me pronunciei aqui defendendo as eleições diretas, como nós do Partido dos Trabalhadores também decidimos. Em relação à candidatura do PT, com certeza nós teremos candidatura, mas isso será debatido no diretório democraticamente. Óbvio que nós teremos diálogos com outras forças políticas, né? Nós queremos construir, né, um programa de recuperação e reconstrução da cidade, e democraticamente, como é feito no PT, o diretório irá opinar sobre a questão da candidatura. A princípio, obviamente, naturalmente, as pessoas pensam no nome do deputado Salomão, por ser o deputado da cidade, ser
o deputado do Partido dos Trabalhadores na cidade, e é natural que algumas pessoas me perguntaram: o Salomão é o candidato? Claro que é, mas queremos outros nomes que entrarão nessa reunião para serem debatidos. Então, de forma muito tranquila. Outra coisa que é curiosa é a própria situação do PSD, por exemplo. O PSD não existia um ano atrás. Ele poderá concorrer? Então, são todas essas indagações que nós precisamos que o TRE esclareça, mas, sobretudo, eu acho que o TRE definindo, ele acabou com uma dúvida que fazia muito mal para a cidade. O pior cenário é não ter a decisão. O pior cenário para todos nós, para a Câmara, para o Executivo, para os secretários, para a população, é não ter a decisão. Então, uma vez tomada, e foi tomada, me parece, por unanimidade, eu acho que temos que trabalhar, cada partido aí com suas convenções, seus militantes, e tentar, nesse breve espaço aí, construir um programa de governo onde eu possa resgatar não só a autoestima, mas, sobretudo, a nossa cidade, depois dessa tragédia que nos marcou em 11 de janeiro. Muito obrigado, senhor presidente.